Olha só a gente aqui de novo, como fazemos há mais de 20 anos, 2 décadas no ar, trazendo assuntos da nossa terra, da nossa amada Rondônia, discutindo com vocês coisas que a gente precisa conversar, que a gente precisa trocar ideias, que a gente precisa colocar a público para que melhorem, para que se resolvam, para que a vida da gente melhore. Hoje eu trago para vocês uma entrevista que eu tenho certeza que todo mundo vai ficar assim, ó, olhos arregalados na TV e ouvidos bem abertos. Com grande prazer recebo no programa Direto ao Ponto desse sábado o secretário de Saúde do Estado, Dr. Fernando Máximo. Dr. Fernando, prazer em recebê-lo aqui. Prazer é meu, Sérgio. Muito obrigado. Um abraço a todos os nossos telespectadores do Direto ao Ponto. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Dr. Fernando, pouco mais de 70 dias o senhor é o titular da saúde pública do Estado. Estado problemático, cheio de defeitos, cheio de problemas. O que melhorou a saúde pública do Estado desde o dia que o senhor assumiu? Sérgio, nós tivemos várias grandes melhorias nesse princípio, nesse início de gestão. Não é fácil mudar, transformar as coisas que estão ruins há 20 anos, 30 anos. Mas eu vou te dar alguns exemplos. Cirurgias cardíacas abertas, peito aberto, cirurgia de ponte de safena, ponte de mamária. Essas cirurgias estavam suspensas no estado de Rondônia há muito tempo, desde 2018. Nós tínhamos, por exemplo, Sérgio, pacientes internados no hospital de base desde agosto de 2018. E começou a acumular, e são pacientes graves, com cirurgias, com problemas graves do coração, que a gente não estava tendo como resolver isso. Nós entramos, em pouco tempo, conseguimos comprar os materiais que estavam faltando e começamos a operar esses pacientes em Rondônia. Isso era um problema, porque esses pacientes eles acabavam tendo que viajar, ia de avião para outro estado, para São Paulo, Paraná, e as famílias tinham que acompanhar. Isso é um distúrbio para a família, é muito ruim, chega a ser desumano ter que transportar esses pacientes. Então, nesse período, nós começamos a botar em dia essas cirurgias, compramos os materiais, as cirurgias estão sendo realizadas no hospital de base e esses pacientes não precisam mais viajar. Isso é uma coisa muito boa. São pacientes graves que estavam aguardando, repito, tinha gente esperando desde agosto de 2018. Além da cirurgia cardíaca, nós começamos a fazer as angiografias, angiografia cerebral, que é um exame para detectar, por exemplo, o aneurisma cerebral e para poder tratar também, faz a angioplastia, trata o aneurisma cerebral, aneurisma de aorta, artéria-aorta, aquelas obstruções arteriais de membros inferiores que obstrui a artéria, ali não passa sangue e a pessoa às vezes perdia a perna, perdia a perna por causa dessa obstrução, mais os cateterismos cardíacos. Então, esses procedimentos estavam parados também desde 2018 por causa de uma peça, de um aparelho chamado angiógrafo. Essa peça quebrou, nós assumimos a gestão com a peça quebrada e foram se acumulando os pacientes, sem contar que tinham pacientes muito graves, pacientes gravíssimos, infartados, com aneurisma de aorta, aneurisma cerebral, coisas que realmente podem levar o paciente à morte e não estavam sendo feitas em Porto Velho. Nós entramos com muita dificuldade, o aparelho quebrado, não é fácil licitar e comprar alguma coisa no serviço público, é demorado, isso demora meses, o processo estava do zero, ninguém tinha começado. Nós começamos, conseguimos comprar a peça custou R$339 mil, desse aparelho que custa o total do aparelho ali, com a montagem dele tudo, em torno de R$3 milhões. Só que nesse período que ficou parado, 350 pacientes acumularam, pacientes graves que tiveram infarto, que têm AVC, que têm aneurismas e etc. E aí na última quinta-feira, o aparelho foi restaurado, essa peça veio da Alemanha, demorou 30 dias para chegar, foi para São Paulo, a gente ligando, cobrando, pedindo até pelo amor de Deus para as pessoas enviarem rápido, que os pacientes estavam sofrendo, com risco de morrer, pacientes graves. E aí nós conseguimos colocar a peça, começar a operar esses pacientes e no mesmo dia que consertou o aparelho, na quinta-feira à tarde, à noite, nós já salvamos uma vida. Um paciente do Hospital João Paulo já pôde ser submetido a um procedimento, uma angioplastia cardíaca, e esse paciente foi salvo. Na sexta-feira, começamos a fazer rotina normal, sábado, fim de semana e etc. E hoje nós estamos fazendo cerca de 10 pacientes por dia para tentar acabar com a nossa fila e atender as demandas que estão aparecendo. Continuam aparecendo novos pacientes e a gente precisa, então, operá-los. Estamos operando a todo vapor. Então, te falei duas novidades excelentes para o povo de Rondônia. Cirurgias cardíacas abertas, aquela de peito aberto, e agora as angioplastias e angiografias que nós estamos fazendo. Outra coisa, Sérgio, uma notícia excelente é que nós conseguimos
Lembra daquela operação sorriso, que vem operar as crianças que nascem com um defeitinho, que as pessoas conhecem como lábio leporino, fenda palatina, que é a fissura lábio-palatina? Então, já existia, muito antigamente, essas pessoas iam para Bauru. Todo mundo de Porto Velho, de Rondônia, ia para Bauru para ser operado lá. E muito ruim, porque a família tem que se deslocar, tinha que passar um certo tempo lá, atrapalha as atividades, é uma coisa muito desagradável. Depois começou a vir a Operação Sorriso para Porto Velho. Eles vinham todo mês de dezembro, operavam aqui os pacientes e iam embora. Ou seja, a criança que nascia em janeiro ou mesmo em dezembro não tinha condição de operar, ia esperar um ano inteiro. E aí perde-se o time, perde-se o tempo, aquele golden time que a gente chama, que é o período de ouro para que se opere essas crianças. Quanto mais precoce se opera, menor o risco de sequelas e as cirurgias são mais simples. Então, você consegue resolver com menos cirurgias, inclusive. E qual que é a novidade? A novidade é que esta semana, quinta-feira da semana passada, na verdade, nós operamos os 2 primeiros pacientes. De agora, um centro que nós montamos em Porto Velho, que é o primeiro centro, é pioneiro na região norte do país, de reabilitação para as crianças com fissura lábio-palatina. Então, estamos muito felizes. A operação é a Operação Sorriso, porque ela traz o sorriso de volta para os rostos das crianças, das mães, dos familiares, dos amigos, mas está trazendo o sorriso para os nossos rostos também. E agora vai ser de forma contínua. Nós temos um cirurgião plástico aqui, que foi meu aluno, me orgulho muito disso, doutor Alexei, fez cirurgia plástica no Ivo Pitangui, lá no Instituto Ivo Pitangui, voltou, fez um treinamento lá ainda com o pessoal da Operação Sorriso, ficou um cara excepcional para operar isso, já operou várias pessoas com Operação Sorriso, tem cursos inclusive no exterior, na França, em Nova York, voltou, ele até tem um contrato com o Estado, mas o que é mais interessante, ele cumpre a carga horária dele fazendo outras coisas e um extra, ele doa para as pessoas, ele faz uma doação do tempo dele, da expertise, do know-how, da experiência que ele tem, operando gratuitamente essas crianças, voluntariamente, e mudando a vida dessas pessoas, porque a criança que tem essa deformidade, ela cresce traumatizada, fica sequelada, tem uma vida inteira muito turbulenta, né? Muito ruim. Então, temos aqui a Patrícia, tem a Dona Maria José, tem o Dr. Alexei, tem um grupo grande de pessoas que está empenhado em atender, muitos deles voluntários, essas pessoas. E o que é interessante, como nós montamos esse núcleo em Porto Velho, esse centro que é o primeiro da região norte, eu reafirmo, nós estamos fazendo treinamentos. Por exemplo, na última quinta-feira, anteontem, nós fizemos um treinamento para profissionais do estado todo. Profissionais, tinha ex-aluna minha, inclusive, pediatra de Cerejeiras, tinha gente de São Francisco do Guaporé, de Ariquemes, do estado inteiro, profissionais médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, para poder cuidarem dessas crianças, porque não é só a cirurgia. Não é só a cirurgia, Sérgio, né? O cirurgião vai lá, opera, cirurgião plástico, tem uma equipe envolvida, enfermeiros, técnicos de enfermagem, depois tem avaliação e acompanhamento psicológico, tem o fonoaudiólogo para ensinar essa criança a falar direitinho ali e ajudar, tem o dentista, o ortodontista, que é extremamente importante, o cirurgião bucomaxilofacial, né? Então é uma equipe multiprofissional e nós estamos dando treinamento para essa equipe em Porto Velho, demos anteontem um curso juntamente com o pessoal da Operação Sorriso. Esse pessoal veio de São Paulo e de Santa Catarina, um grupo grande, para poder treinar, para que a gente possa botar o nosso centro para frente. Então, a notícia boa é essa. As cirurgias, muito antigamente, eram realizadas em Bauru, depois passaram a ser realizadas uma vez por ano em Porto Velho, pela Operação Sorriso, e agora nós vamos operar toda semana. Nós vamos operar 12 pacientes por mês em Porto Velho, para essas crianças não precisarem se deslocar para lá e nem ficarem muito tempo esperando. Então, isso é fantástico. Nós vamos dar continuidade. Toda semana terá cirurgia e vamos operar cerca de 12 pacientes por mês, que é o que precisa, que é a demanda que nós temos. E aí, quando chegar no fim do ano, a Operação Sorriso vem de novo para operar aqueles casos mais complexos, aqueles casos que eles têm muito mais experiência para operar e para, se porventura tiver alguns pacientes acumulados, vem um grupo grande e opera todo mundo. Então, agora, esse é um presente grande que nós estamos doando, dando para a sociedade rondoniense. Doutor Fernando, nós temos 13 minutos cada bloco. Eu quero falar vários assuntos. Deixa eu pegar mais um. A questão, Rondônia é uma cidade onde há muitas pessoas idosas, como nas grandes cidades, muitos problemas de olhos. Essas cirurgias de catarata, o senhor tem algum projeto para isso? Nós temos projeto. Cirurgias oftalmológicas é um dos grandes problemas nosso hoje. É onde a gente tem a fila imensa de pacientes. Isso é crônico, está há muitos anos desse jeito. E é aquilo que eu te falei, eu não consigo chegar em 70 dias, que é o nosso prazo, já resolver todos esses problemas.
nós podemos começar a dar andamento. Até a consulta, Sérgio, é muito complicado hoje em dia das pessoas conseguirem, né? Tem pessoas que estão há quase 2 anos aguardando a consulta. O que nós estamos fazendo? Sábado retrasado, por exemplo, eu fui pessoalmente à Policlínica Oswaldo Cruz e lá nós colocamos 2 oftalmologistas para atender e atenderam 80 pacientes da fila. Olha só, num sábado que é um dia não útil, não é um dia útil, as profissionais lá se dedicando e atendendo essas pessoas pela Secretaria de Estado da Saúde sem gastarem 1 centavo e reduzindo a fila. No mesmo dia, nós tínhamos, só para complementar, pneumologistas atendendo aquela demanda imensa da pneumologia. Então, na oftalmologia, nós demos o start, nós começamos a atender porque a fila para consulta, em alguns lugares, está até maior do que a fila para cirurgia. Então, nós precisamos consultar essas pessoas, identificar os problemas para que a gente possa começar a operar. As consultas já estão sendo realizadas e as cirurgias de catarata, que é o que mais tem esperando, mais tem pessoas na fila, já está com o processo licitatório aberto, está em fase de conclusão, uma empresa terceirizada, o Estado está contratando uma empresa terceirizada que vai operar todos esses pacientes, porque, infelizmente, os nossos centros cirúrgicos próprios, como, por exemplo, o Centro Cirúrgico do Hospital de Base, têm estado superlotados, muitas cirurgias, muitos pacientes, tanto da oftalmologia quanto de outras áreas, e a gente não está conseguindo dar vazão a toda a demanda e acabar com as filas. Então, em breve, assim que terminar o processo licitatório, porque isso é um pouco burocrático, demora um pouquinho, terminou o processo licitatório, a gente vai ter uma empresa privada de renome conseguindo operar os pacientes oftalmológicos, as cirurgias de catarata e acabar com essa fila, que isso é uma vergonha, há muitos anos está desse jeito e agora a gente está entrando, mas estamos no caminho certo, estamos tentando agilizar e vamos conseguir. Eu tenho certeza, tenho fé em Deus que a gente vai resolver esse problema. Não é rápido, não consigo acabar com a fila imensa em poucos dias, mas eu consegui ir diminuindo gradativamente essa fila, além de atender os pacientes novos que aparecem e com o tempo a gente vai resolver esse problema sim. Outra questão, doutor Fernando, que é complexa, e não é um trocadilho, mas é uma verdade, é a questão de traumas, cirurgias ortopédicas. Como é que estamos e onde o senhor quer chegar com elas? Porque essas sim são complicadas. Então, as cirurgias ortopédicas eram um problema muito grave num passado um pouco mais distante, mas hoje essas cirurgias a gente está conseguindo resolver, a gente está conseguindo melhorar, porque tem 2 empresas terceirizadas contratadas no Estado, operando no Hospital de Base, no Hospital João Paulo e no Complexo de Cacoal. Entretanto, algumas cirurgias ainda têm uma fila muito grande, como, por exemplo, eu assumi a gestão com pacientes aguardando desde 2015 cirurgia de joelho. Isso realmente é muito complicado, é uma cirurgia difícil, tem que ter um especialista de joelho. Cirurgias de quadril também tem um tempo de pelo menos 3 anos na fila, cirurgia de ombro. O que nós vamos fazer? Abrir um processo licitatório para contratar médicos especialistas para tentar começar a resolver o problema. Dá para resolver tudo de uma hora para outra? Não, são 1.500, mais de 1.500 pacientes só de joelho, aguardando há quase 4 anos na fila. Mas à medida que você começa a operar mais e começa a diminuir gradativamente a fila, obviamente você já está fazendo um bem muito grande, porque além dessa fila antiga que já existe, que nós herdamos, uma herança maldita, ainda tem os novos pacientes que vão aparecendo e que a gente também tem que dar vazão. Olha só, no segundo bloco nós vamos falar muito sobre João Paulo II, sobre o futuro hospital de pronto-socorro, sobre essa batalha do Dr. Fernando para melhorar as condições de atendimento aos pacientes. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já com Fernando Máximo, secretário estadual de Saúde.